Eu tô pensando em desistir. Não tá fácil, já tem um pouco mais de um ano que a gente tá produzindo conteúdo com consistência aqui no YouTube. Eu tenho um pouquinho mais de 100 inscritos, já temos muitos vídeos, inclusive não sei se número de cabeça deveria, mas esse vídeo vai ser num formato um pouquinho diferente, porque se não tá dando certo da maneira que eu venho fazendo, quem sabe dá assim. Vou abrir um pouquinho meu coração sobre como estão as coisas, tanto na empresa, quanto vida pessoal, quanto em relação ao YouTube, e quero que seja um papo um pouco mais legal, divertido em outros espaços diferentes do que a gente vem tendo. Fica comigo até o final para entender se eu desisti disso daqui ou ainda não. Antes de você torcer o nariz para a ideia de o que tá me fazendo pensar em desistir é o número de seguidores, tem a ver com isso, mas não só. Uma coisa muito importante é que eu sempre olhei o canal do YouTube como uma fonte de leads para minha empresa, que é a D&G. Como você já sabe, se você me acompanha há um tempo, é uma empresa de planejamento financeiro. A gente fornece um espaço para as pessoas pensarem em vida, grana, de maneira estratégica, para que elas tenham, né, uma versão menor a esse tema que é tão complexo. Só que até hoje nunca veio um cliente, né, que de fato virou cliente, que gerou primeiras conversas, etc., através do YouTube. Esse é um ponto muito importante e que eu preciso avaliar como gestor de um negócio, se é que eu quero ter uma empresa que um dia cresça e impacte mais pessoas de maneira positiva. Eu acredito muito que a gente consegue fazer isso, mas hoje o YouTube me toma um grande tempo, porque eu gosto de fazer essa produção de uma maneira minimamente pensada, minimamente refletida, que me toma um tempo, que tem alguma estrutura. Inclusive, já investi muito em termos de audiovisual nessa questão. Tem a Mara, que edita esses vídeos e que também dedica tempo pro canal, e hoje não nos traz retorno. E com tudo isso acontecendo, eu tenho que ficar pensativo. Será que eu mantenho este canal aberto para continuar tentando transformar ele nessa fonte de aproximação de pessoas? Ou eu deveria estar focando nos canais que performam melhor? E essa dúvida não acontece desde hoje, mas por algum tempo eu estava buscando olhar para isso e pensar em maneiras de, será que tem outros modos? Será que tem questões de roteiro? Será que tem questões de edição que podem estar fazendo com que o YouTube não performe da maneira legal? E, finalmente, né, chegamos na vez de testar formato, enquanto eu ainda estou decidindo se isso aqui continua ou não continua, justamente pensando que esse tempo poderia estar destinado em outra coisa. Você tá pegando um pouquinho do que eu tô querendo dizer? Se sim, me deixa um comentário aqui. Continua parte dessa conversa comigo até agora, e eu quero continuar essa conversa com você fazendo uma das atividades que eu mais gosto da semana. Já te mostro qual que é. Você que nunca viu o escritório neste ângulo, ele fica dessa maneira, tá? Aqui eu tenho um cantinho de estudo fora do PC, aqui o PC, né, em si, o cenário que você está acostumado a ver, né, fica nessa parede. E aqui eu tenho a minha querida Constância, a minha jiboia, que eu plantei ela subindo para ver se as folhas ficam mais largas. E semanalmente eu rego ela. Bom, eu tenho um desses borrifadores que é muito útil, serve bastante para este momento, e normalmente o que eu faço é regar desde aqui de cima até aqui embaixo, porque tem terra dentro dessa parte aqui, saca? Plantas vem sendo uma parada muito boa pra minha cabeça. Eu acho que é parte da minha atividade manual do dia a dia que realmente me faz botar a cabeça no lugar e dar um respiro. Eu resolvi gravar esse vídeo fazendo isso, trocando essa ideia com você, justamente para ser um momento diferente, você fazer parte de uma coisa que eu não costumo mostrar muito. Às vezes até mostro no Insta, mas não dessa maneira que você tá vendo agora, né? Não tem como eu não pensar em questões como essa, né? De tempo. Realmente tempo é dinheiro. Isso não é só uma falácia de mercado ou papo de coach, etc. Quando você é autônomo ou tem uma pequena empresa como a gente, se você não tem uma conta bem certa para entender o quanto vale sua hora e como isso impacta nos seus números, no seu negócio, provavelmente você tá num cenário um pouco perigoso. E hoje, para a disponibilidade de horário que eu tenho, para fazer a quantidade de demandas que eu tenho, manter um canal no YouTube que não está performando como fonte de crescimento da empresa, que é o nosso grande objetivo, faz a gente ter muitas dúvidas. Por quê? Porque no final eu quero me comunicar e eu quero atrair pessoas para perto, não pelo ego de fazer mais grana e ter uma empresa que lucra no digital e pipipipopopó, sabe? Esse papo chato de internet, de marketing. Mas é porque eu acredito que as pessoas, os clientes, mesmo quem não é cliente, os parceiros, quem tá por perto da gente na D&G, tá gostando do trabalho, sabe?
tá tendo uma vida melhor depois de passar pelo espaço da consultoria. Gostaria que mais pessoas tivessem acesso a isso, sabe? E para que pessoas tenham mais acesso a isso, eu preciso me comunicar de maneira assertiva. Eu preciso que elas entendam o que eu faço, como eu faço, para que serve, para que não serve. E hoje, apesar de eu ter esse esforço no YouTube, eu sinto que eu não consigo transmitir de maneira condizente as coisas que eu gostaria. Eu não consigo contar com clareza como que é o processo das pessoas. Eu não consigo pensar numa linha editorial que faça sentido. Até porque eu sou um ser humano limitado e estudo uma série de outras coisas e talvez não esteja dando tempo de estudar e de consolidar as coisas que eu precisaria para ser um YouTuber melhor. Mas eu preciso me resolver com essa questão, senão eu vou acabar negligenciando o que é mais importante pra gente nesse momento, que é o crescimento da D&G. Ela fica muito lindona. Ela tá ficando muito bonita, essa planta, pelo amor de Deus. E eu chamo ela de Constância porque normalmente eu faço isso às terças, que é o dia que eu convido os clientes a olhar pro próprio dinheiro, saca? E aí eu acho que tá servindo de inspiração pra mim neste momento de, tipo, talvez tô precisando ter mais constância aqui, com uma expectativa menor no resultado. E agora você vai ver a tristeza que é levantar essa belezura. Ela é bem pesada e sempre dá muito trabalho devolver ela pro lugar dela, mas um cara de 2 metros reclamando de carregar um vaso, né? Prontinho. Se você tá em dúvida se vai molhar o escritório ou não, não vai, porque embaixo desse negocinho tem um pratinho. E graças a Deus eu roubei esse negócio da minha mãe, que deixa eu movimentar ela com as rodinhas, senão eu estaria ferrado pra ficar movendo essa planta pra todo lado. Vou ver se ela dá um glow up agora, porque ela tá com uma carinha meio de cansada esses tempos. Sinceramente, eu acho que eu não tô pronto pra largar o osso disso aqui ainda. Eu gosto muito de produzir pro YouTube. É o tipo de produção que eu consigo me expressar melhor, não tem a pressão de vídeo curto, de ser performático e tal. E eu espero que você me ajude, na real. Eu acho que eu tô meio sem ideias de como fazer o canal ir pra frente, e eu gostaria de mais participação, gostaria de pitacos, do que pode funcionar, do que não. Então, se você deixar seu comentário aqui, você pode ter certeza que eu vou ler com muito carinho, eu vou levar muito a sério o que você estiver falando, porque é uma coisa importante, sabe? Eu queria ter a vibe de construção de comunidade, de falar com mais pessoas, de levar um serviço que eu acredito muito, que tem um potencial de transformação pra mais gente, mas hoje ainda eu não consigo extrair esse potencial. Então, eu acho que tá claro que o caminho é ou desiste ou pede ajuda. Eu não quero desistir ainda, então peço sua ajuda. Vamos aí, vamos tentar entender junto como que isso aqui pode se transformar num lugar mais legal. E eu acho que aqui tem um potencial gigantesco para fazer isso acontecer. Domingo que vem, às 3 da tarde, vou estar por aqui produzindo vídeo de novo. Me fala se você gostou desse formato, se gostaria de um formato mais quadrado de conteúdo como a gente veio fazendo antes, ou se esse formato de um pouquinho mais vlog, uma conversa um pouco mais solta, acabou fazendo mais sentido. Vamos junto, vai ser divertido, espero que esse vídeo inaugure um novo espaço no canal de certa maneira. Vambora. Beijo, até domingo que vem.